Olá, pessoal. Eu sou Daniele Câmara. Estou aqui hoje com a Brenda para a gente ter um papo super gostoso sobre alimentação, seletividade alimentar e as alegrias e desafios que ela teve na introdução de alguns alimentos com a sua filha Carol. A Carol tem 4 anos e meio. Ela adora borboletas, que eu já sei. Isso mesmo. Super esperta, super cheia de vida, alegria, mas a gente sabe que nem tudo foi fácil nesse caminho. Então, Brenda, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui dispondo desse tempo para conversar com a gente e também queria que você se apresentasse e falasse um pouco assim de você, da Carol, de como é que está a rotina Uhum, de vocês e a gente poderia falar sobre a questão da alimentação. perfeito. Olá, Daniele, tudo bom? Como a Daniele falou, meu nome é Brenda. Atualmente eu estou morando em Belém. Meu marido é militar. A gente veio transferido para cá. Minha filha tem 4 anos e meio. Ela se chama Carolina e ela está diagnosticada no espectro do autismo desde os 2 aninhos. É, Como mãe, né, a gente tem aquela preocupação com o desenvolvimento desde sempre. Eu fui uma mãe muito cautelosa, eu acho que desde a gestação, sempre buscando muita informação, estudando muito sobre os processos de desenvolvimento, os marcos. Então, quando os primeiros sinais ali logo no começo começaram a aparecer, foi fácil identificar. Mesmo ela tendo sido diagnosticada dentro da faixa mais leve do espectro, né? Mesmo assim, foram sinais que, quando a gente estuda, quando a gente está por dentro assim do que é esperado para um desenvolvimento típico, é bem notório. Então, uma coisa que acaba esbarrando no meu trabalho hoje em dia é a conscientização do que é realmente o autismo, compreender o autismo, porque acaba que a gente ainda tem o estereótipo do autismo, que é o autista severo, o autista que não fala, que faz muita estereotipia, que não é sociável, que não é emotivo, né? E não é bem essa a realidade, né? O espectro é amplo, é complexo, então acaba que o meu trabalho, depois do nascimento da minha filha, depois do diagnóstico, né? Passou a ser isso, uma virada de chave assim, inesperada, né? Mas a gente vai entender como esses caminhos seguem, né? Ô, Brenda, mostra por favor a sua camisa para a gente ver. Você tá com uma camisa, ó, mãe de autista com orgulho. Olha a caneca também. Ó, e você falou uma coisa super importante, que é a questão dos casos mais leves, porque eles às vezes podem chegar tardiamente para um diagnóstico. Justamente, Principalmente meninas. as pessoas ficam aguardando essa coisa. Não, mas ela tem contato social, ela gosta de abraço, ela, né, ela tem alguma comunicação, então não é algo. Isso, Isso isso, retarda um isso. pouco procurar o Exatamente. acompanhamento. Com certeza. Eu identifiquei os primeiros sinais antes de 1 ano de idade. Eu levei a pediatra, porque minha filha ela não passou pela fase de balbucio. Ela não balbuciou, o que é esperado por um bebê de 1 ano que ele esteja balbuciando. Então, eu levei para a pediatra dela e falei: Olha, eu estou preocupada com a fala da minha filha, porque com 1 ano ela ainda não falava, não tinha emissão de nenhuma palavra e nem balbucio. Eu falei: Estou preocupada. Será que não seria um caso de uma fono? Porque eu não consigo nem botar minha filha sentadinha assim na minha frente, fazer ela me olhar e ensinar ela a falar mamá, porque ela não me olha. Eu falei exatamente, eu nunca vou esquecer. Eu falei exatamente assim. Só que aí eu ainda estava muito distante de achar que poderia ser o autismo, apesar de eu estar dizendo com todas as palavras todos os sinais do espectro, né? Que é a Quando você questão olha do hoje, baixo né, contato visual. retrospectivamente. Nossa, Uhum. hoje em dia eu olho assim, que coisa, que situação chata que eu passei com a pediatra que não soube me orientar, né? Eu acabo jogando muito dessa culpa para a pediatra, porque eu sei que a Carol poderia ter recebido mais suporte com antecedência, né? Mas acabou que com 2 anos eu levei de novo, só que aí eu levei uma relação de sinais da Carolina, eram tipo assim, 20 sinais do desenvolvimento que eu falei, olha só, doutora, tem alguma coisa errada. Para no final ela falar, não tem nada de errado, falta castigo. E aí, na hora que ela me falou isso, eu falei, então eu tenho certeza que eu preciso procurar um neuropediatra, porque eu não tenho mais credibilidade, né, quando Uhum. uma profissional fala dessa forma. E aí, bastou bater no primeiro neuropediatra, a Carolina começou com um brincar estereotipadíssimo, né, bem repetitivo. Aí o neuropediatra olhou assim, vejo sinais do autismo aí. E ainda era uma interrogação para mim. Para mim, a minha filha, naquele momento, talvez ela tivesse uma hiperatividade. Eu justificava sempre, né, essa questão dela estar muito atenta ao ambiente, não à pessoa, por ela ser muito agitada.
Então, acreditava no TDAH, mas eu nem sabia se isso era possível numa criança de 2 anos de idade, né? Alguns Até que pais eu... procuram, sim, procuram uma investigação, uma avaliação com essa queixa da agitação. É agitação, É, olha para mim, aí sinaliza que tem algo ali fora do pois é. esperado. Que bom que você seguiu os seus instintos, né? Pois é, e é isso que eu também Assistiu? estimulo muito hoje em dia. Tipo assim, se tem uma coisa inquieta com o seu filho, procura, cala essa voz que está inquieta, sabe? Seja pelo sim ou pelo não. Mas não deixe essa voz ficar ecoando assim, sem resposta. Verdade. E depois, assim, quando a gente vê a diferença que faz uma intervenção precoce, né? O quanto que a criança se beneficia nesse momento tão importante do desenvolvimento, de uma avaliação bem feita, de orientações bem feitas, né? A família já começa a ter um engajamento maior a partir das orientações, Uhum. e muda um pouco essa dinâmica, o quanto a criança se beneficia, né? Com certeza, fora que a gente passa também a compreender que a rotina precisa de um suporte diferente, a gente passa a entender qual é esse tipo de suporte e a vida de todo mundo que está em volta daquilo melhora, melhora, porque a minha filha ela estava tão desorganizada na época do diagnóstico, tão sensorialmente abalada que ela não suportava ficar com roupa. Eu mandei mensagem para você na época, minha filha não quer ficar vestida, minha filha não quer usar fralda, Daniela, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ela estava totalmente desorganizada, mas bastaram as terapias chegarem, a gente organizar a nossa rotina, que a coisa voltou a se encaixar, né? Começou a se encaixar, né? Tudo já estava meio desencaixado desde o começo. Carolina sempre teve muitas questões com sono. Por exemplo, ela está dormindo agora. Pode ser que a qualquer momento ela desperte. Mesmo Sim. depois de tanto tempo, o sono é uma coisa que não muda, né? É difícil. Mesmo que a gente faça muita higiene do sono, que a gente tenha um final de dia assim mais tranquilo, ainda assim é uma questão delicada o sono dela. Nas crianças com autismo, principalmente nas crianças, essa alteração neurológica causa realmente distúrbio de sono em mais de 50% das crianças. É uma queixa muito comum. Sim, Agora da você Carol falou foi muito sobre, forte. você falou de regulação, né, dela estar desorganizada, a gente também usa o termo desregulada. Então, assim, essa Isso. disfunção com texturas, com a questão de certos tecidos no corpo, essa questão de sono vigília também, essa questão de Uhum, sensações táteis, isso pode levar para questões alimentares, né? Pode ser o perfeito. início de dificuldades no campo da alimentação, por conta de uma sensibilidade aumentada para algumas texturas, então, uma percepção de um alimento muito mole ou pastoso, Uhum, ou um alimento tem que ser mais crocante do que. A criança às vezes pode ter alguma agonia com alimentos que não têm alguma crocância, sim, o crocante pode apoiar. E como é que você percebeu? Conta assim, como é que foi essa alimentação, essa introdução? perfeito. Chegou a mamar? Como é que foram Sim, primeira introdução alimentar? Como é que funcionou? perfeito. Durante a gestação, me preparei muito no sentido de conhecimento para amamentação. Eu queria muito amamentar exclusivamente até os 6 meses. Então, eu estudei tudo que eu podia estudar para poder fugir do que a indústria acaba empurrando para a gente, né? Bicos artificiais, o complemento sem necessidade. Então, eu estava já com tudo muito estruturado na minha cabeça de como eu queria a minha amamentação e o que eu deveria fazer de plano A, B, C, D para tudo dar certo. Então, até os 6 meses, ela foi em amamentação exclusiva. A gente teve inúmeras dificuldades nos primeiros meses até essa amamentação se firmar. Desde a questão da pega dela, eu me machuquei durante, eu acho que 3 meses, o que não é muito bem esperado, né? Mas era uma pega que ninguém conseguia corrigir. Eu cheguei a procurar consultora de amamentação e essa pega a gente conseguia ajeitar, mas logo depois já não ficava. Então, acabou que eu me acostumei, eu acho que a sentir dor, talvez, não sei. Mas aí também a criança vai amadurecendo e vai ficando um pouco mais fácil, tudo fica também mais calejado, né? Mas foi fácil manter a amamentação dela até os 6 meses. E aí, quando chegou a fase de introdução alimentar, eu sabia que ainda assim, até o ano, o alimento mais importante do bebê continua sendo o leite materno. Então, a princípio, eu pensei, eu posso ir com calma agora nessa fase, que tá tudo bem. Então, eu pensei em introduzir de cara o BLW. A gente preferiu corte para que a parte sensorial dela, nessa época a gente nem imaginava nada de autismo, né? Mas eu sabia que ia ser muito interessante em termos de experiência, ela poder tocar os alimentos, se
beneficiar de tudo aquilo antes de finalmente começar a comer de fato. Então, assim eu fiz. Comecei a introduzir frutinhas para ela segurar na mãozinha. Com 6 meses, ela já estava segurando a bananinha assim. Então, era tudo muito bonitinho. Esse lambuzava mais do que comia e estava tudo certo naquele começo. Só que aí os meses vão passando e você começa a ficar preocupada daquela experiência não ser também nutritiva, né? Você quer que aquele momento também seja nutritivo. E eu percebia que a Carol, durante o BLW, hoje eu entendo que era a parte sensorial dela, ela ficava esmagando por tanto tempo aqueles alimentos, por tanto tempo e não levava à boca. Esmagava, esmagava. E terminava a refeição, estava nadando em comida, mas não tinha se alimentado, né? Então isso me deixava um pouco aflita. Brenda, deixa eu fazer um parênteses para quem não sabe o BLW, né? Então, assim, é uma forma de exploração dos alimentos que a criança ela explora com as mãos, então é importante ela conhecer a textura, nada é escondido, batido, triturado, então é uma exploração para o bebê, então ele pega pedaços então das frutas, dos legumes, obviamente com um cozimento maior ou menor para ela ter várias oportunidades sensoriais e isso provavelmente, sem querer, né, não era a sua intenção inicial, mas pode ter sido até muito proveitoso. Apesar dela não levar a boca, Uhum. do ponto de vista tátil, trouxe muita experiência para ela, né? Sim, eu tenho certeza que sim, porque até hoje, apesar dela ter apresentado depois inúmeras questões de seletividade alimentar, o tátil dela não existe nenhuma questão. Então, mesmo que seja uma textura molenga, áspera, rígida, não tem problema. Ela consegue tocar absolutamente tudo, mesmo que no final ela fale eca. Mas o Né? tocar não é um problema. Uhum. Não é um problema o tocar. Então, nesse primeiro momento, hoje em dia eu já sei que a Carol é uma criança hipossensível, ela busca muito estímulo. Então, naquele momento, eu entendo que ela estava se beneficiando desse excesso de estímulo ali, né? Por isso que era tão mais interessante ela ficar amassando tudo do que levar à boca. Então, deixa eu fazer outro E complemento, Brenda, desculpa, porque eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade. uhum, Tem crianças que têm aversão a texturas, então elas não vão conseguir segurar a banana, por exemplo. Tem criança que faz ânsia de vômito só de olhar uma banana amassada, pode olhar. ou só de olhar um prato, ou a criança tem uma dificuldade absurda, ela não toca, e já outras que têm um rebaixamento, pelo contrário, são buscadoras sensoriais. Isso, Foi uma buscadora sensorial, então para isso. ela aproveitou. Assim como tem crianças que odeiam slime, massinha, não conseguem, Ela ama. ela Isso, ama. Então, para o isso. pessoal entender que cada criança tem um perfil sensorial diferente, tá? Isso é importante. Perfeito. Ela é do tipo buscadora, então ela foi e caiu dentro, né, das questões. Pois é. E Mas, aí, depois, porém, não levava a boca. não levava. Mas aí acabou rolando, né? As frutinhas foram fáceis. Ela começou a comer bem. Ela fazia o reflexo de gag, eu acho que é assim que fala. E aí, mas eu sabia que era normal nessa introdução alimentar, então eu venci essa barreira, porque muita gente vê a criança fazendo aquele excesso de ânsia do reflexo, e aí na hora já pensa, não, tá engasgada, não tá dando certo o BLW, mas eu, por já ter estudado o BLW, eu sabia que ela ia vencer essa barreira do reflexo, e depois ia se acostumar. Ela venceu. Então, as frutinhas, a introdução dela foi impecável. Ela comia uma variedade de frutas absurda. Ela se alimentava muito bem de fruta, mas a parte da refeição mesmo, com legumes e tal, sempre foi mais arrastada, né? E chegou um momento que aquilo começou já a me incomodar. Porque quando você vê a criança comendo bem um lanchinho, você tá feliz, né? Mas chega na hora das refeições principais, que é almoço, janta, ela já não curtia, ela não se alimentava direito. Ela comia muito brócolis, por exemplo. Muito, muito, muito. Mas ali já pintou a seletividade. Eu botava diversos elementos para ela e ela só ia no brócolis, só no brócolis, só no E aí brócolis. vamos lembrar, assim, qual é a diferença, assim, uma das diferenças básicas entre legumes e frutas tem a ver com a temperatura. Você pode usar, de repente, o legume um pouco mais amornado, menos gelado, e também o paladar. As frutas são um pouco mais adocicadas, apesar de que a abóbora, a batata tem um certo dulçor Ela também. comia abóbora. Pois é, são mais doces, são mais adocicadas, mas tem uma diferença de temperatura, de textura mesmo entre legumes. É, Então, às vezes, a introdução do legume é mais difícil. E a gente vai sempre foi. tentar uns legumes mais parecidos com fruta. Se a gente entende que a fruta, Ah, a gente segue um pouco aquele caminho ali, uns legumes que são
menos amargos, talvez. A gente tem que experimentar. Interessante, Porque tem interessante. criança que a gente, de um modo geral, as crianças aceitam bem para a introdução o mamão, a banana, né? Para as crianças típicas ou não, mas são as frutas iniciais, uma pera e tal. Mas eu já consegui fazer uma introdução alimentar com bebê com laranja e morango. Carol chupava muitas laranjas, muitas, muitas. E Carol adorava goiaba, que é uma coisa que vem com semente. Você não tira a semente para Pois dar a goiaba, é, né? não dá. E É. ela comia goiaba. Fruta não era problema. Ela chupava caju, que é muito ácido, tem Uhum, cica que é. arde a garganta, né? Não era um problema. Então, a caqui também. Então, a parte de frutas para ela foi fácil. Só que a seletividade veio pintar aí também, infelizmente. Infelizmente, pintou de maneira E muito foi em algum generalizada. momento, assim, ela tinha quantos anos quando você sentiu que ela começou a Perfeito. escolher o brócolis? Não, assim, com relação a alimentos salgados, eu já senti desde o início da introdução uma certa preferência, digamos assim, né, por alguns tipos de alimentos. Enquanto frutas a gente conseguiu manter bem, eu acho que até 1 ano e meio, 2 anos, com muita variedade de frutas, né? Agora, antes de fazer 1 ano, eu já comecei a mudar o método. Eu saí do BLW para ela em termos de comida salgada, de almoço e janta, e comecei a tentar refeiçãozinha já pronta para poder dar na colher. Já que não comia na forma de BLW, eu quis experimentar outros métodos, né? E aí, inicialmente, a sopa ela aceitou, só que aí, aos poucos, ela começou a rejeitar aqueles texturas diversas na sopa, né? E aí eu Uhum. comecei a bater. A gente começa a regredir, né? A gente começa a regredir. Eu comecei entregando um alimento inteiro para ela, quando eu vi, eu estava triturando uma sopa inteira para ela poder ver se descia. Inicialmente descia e depois começava já a enjoar daquilo de novo. Mas é o desespero, assim, dessa angústia de ver a criança comendo. É, Então, eu entendo que é um movimento seu e de muitas mães, né? É assim, a gente sim, é angustiado e a gente acaba andando para trás, entre aspas, é. de garantir a nutrição, né? Pois é, pois é. Hoje em É, dia eu teria menos pressa, né? Porque eu fiz todo esse movimento antes dela ter 1 ano. Sendo que ela estava em amamentação, ela estava muito bem, eu tinha muito leite, não era nenhuma questão, e era o alimento principal. Eu poderia ter sido um pouco menos ansiosa. Eu enxergo isso hoje, né? apesar de que, Brenda, assim, é comum, é bem comum esse relato de que as crianças comiam muito bem até 1 ano e meio e entram na fase da chatura. Então, crianças bem Ai, típicas, elas entram na fase da chatura com 1 ano e meio, 2 anos e ficam naturalmente mais seletivas. Hum, nossa, é exatamente essa hum. fase. E a hora que começa a discriminar, o bebê até 1 ano e pouco, É, ele, né, bota vai. dentro. Então, é É, mais mas fácil mesmo assim a gente mesmo. já tinha bastante dificuldade com a Carol, né? Antes, eu tenho várias lembranças de antes de 1 ano e meio, eu tendo que botar ela no colo, dançar com ela para ela poder abrir a boca numa colherada, fazia a maior palhaçada do mundo para no final ela rir na colherada a boca, sabe? Sendo que não Uhum. era, sabe? E isso me Era- desgastava muito. A cada refeição já era um desgaste gigante, né? Eu terminava uma refeição sendo que a cozinha depois já estava toda suja, né? E eu já terminava, meu Deus, e agora vem a janta daqui a pouco. E depois, sabe? Eu Já já dá uma era uma fase que eu estava ansiedade me com a sentindo. janta, né? Assim, foi tão sofrido o Já. almoço, daqui a É, horas começa tudo de novo, né? fora que, como ela estava em amamentação, no meio da refeição ela já estava pedindo para mamar, né? Então você já começa a culpar também a amamentação, acha que é inimigo da coisa, né? Ou todo mundo culpa, tá vendo? Você dá o peito, é por isso que ela não come, o que Também. Não, isso aí é a não primeira faz o coisa que menor você ouve. sentido. Essa é a primeira coisa que você ouve. E ao mesmo tempo eu tentava me conformar. Pelo menos eu sei que ela está recebendo todos os nutrientes que ela precisa através da amamentação, né? Mesmo que a alimentação não esteja indo bem ainda, eu sei que o leite está sustentando ela. E a curva de crescimento da Carol sempre foi ótima. A gente acompanhou de perto com o pediatra e tal. Então eu tentava ficar tranquila porque eu sabia que ela estava crescendo bem, desenvolvendo bem, mas alguns marcos já estavam começando a ficar atrasados, que era o da fala, né? Uhum. Nessa fase também começou a pintar esse atraso. Mas E aí, acabou que aos. conta assim, como é que você conseguiu sair desse ciclo aí? Eu sei Perfeita. que a gente sai, tá tudo resolvido, É, linhas brilhantes, porque a vida é um contínuo. A gente vai lidando é, com as situações. Mas assim, o que eu vejo é que você foi fazendo adaptações, hoje ela tá com isso, diversas. e desenvolveu em muitas áreas, e uma delas foi a alimentação. Sim. Queria que você dividisse assim, como é que foi essa ufa, né? Aham. Essa As respirada. frutas, o que que aconteceu? Até os 2 anos a Carol comeu bem frutas, só que aí o que a gente percebia? Tinha frutas que são, muitas frutas são de época.
né? E aí, por exemplo, ela estava comendo muito caqui numa época. Aí esse caqui, ele não estava mais sendo vendido. Quando ele voltava e eu tentava reintroduzir ele, ela já não aceitava mais. Isso foi acontecendo com muitas frutas. Com muitas frutas. O abacate, por exemplo, que ela comia muito, saiu de época. Quando voltou e eu tentei reintroduzir, não aceitava mais. Isso foi acontecendo com todas as frutas. Quando eu vi, ela só estava comendo basicamente banana, porque não sai de época, né? Mamão. Agora, as frutas que têm época, morango, que ela comia tanto, parou também, sabe? Toda vez que a fruta saía de época, quando eu retornava, já passava a rejeitar. E aí E, você está obviamente, falando de isso... uma coisa de rotina, né? Quer dizer assim, então ela adaptava com uma rotina, e aí tem uma questão que Isso. é, mas também é comportamental, porque a questão alimentar Uhum. tem dois aspectos, sensorial mais o comportamental, que às vezes está maior numa criança ou na outra o comportamental. Quer A dizer, Carol tem muitas questões tem o comportamentais. ritual, mudou o ritual, então Tem. talvez não fosse nem só a questão gustativa, mas assim, Pois é. rotina. Pois é, porque o que eu vejo na Carol é muito hoje em dia ainda, né? Muito mais a recusa por estranhar do que por ser uma textura, do que por ser um cheiro, sabe? É uma questão muito comportamental a dela, né? E aí, uma vez que eu entendi que ali o que estava acontecendo era autismo, a gente começa a traçar planos baseados nisso, né? Porque quando a gente não sabe, a gente fica ali tentando tapear a criança, misturar na comida. Uma vez que você entende que é autismo, aí você adota estratégias que realmente têm fundamentos, né? Então, de cara, eu comecei a trabalhar muito a desensibilização com a Carolina. Então, por exemplo, eu ia cozinhar, ia fazer almoço, ia fazer janta, ela estava do meu lado com a torre montessoriana dela para ficar na altura lá da bancada, cortando todos, isso com 2 aninhos, cortando legumes comigo, descascando, amassando, misturando. Toda essa parte de experiência sensorial, ela estava ali muito forte. E eu sabia que mesmo que ela não estivesse experimentando, ela estava avançando. Então, eu me contentava com essa experiência sensorial. Então, a gente ficou nessa por mais de um ano, nessa parte dela sempre me acompanhar no preparo de todas as refeições. Chegava o lanchinho dela, eu não entregava o lanche pronto. A gente ia passar a geleia juntas, ia ter que cortar o alimento juntos, sempre, principalmente porque a gente precisa estimular a autonomia nas crianças autistas, né? Então, como eu já tinha isso em mente, ela sempre estava ali me ajudando no preparo de tudo Então e você sempre fez se sujando muito. uma verdadeira imersão, né? Como a gente vai para outro país fazer uma imersão na língua, você fez uma imersão É, que ela tivesse contato, né? Visual, é, sensorial, tátil, né? Do com certeza. olfato daqueles alimentos, do barulho Isso, refogado, e que ela isso. tá adaptando a todas essas sensações, né? Que eu acho que a gente tem que lidar com sensações muito intensas a vida toda, né? Da criança com autismo e do adulto com Pois autismo. é, pois é, pois é. E aí, quando a Carol fez 4 anos, ela estava extremamente seletiva. Eu acho que a partir dos 3 anos e meio, eu acho que foi o auge da seletividade Uhum. dela, que ela só aceitava, por exemplo, na hora do almoço, era cuscuz marroquino, que é uma coisa que nem é fácil de conseguir aqui em Belém, não aceitava macarrão, não aceitava arroz, não aceitava feijão, coisas que ela sempre comia desde a introdução, não estava mais aceitando. E se tinha uma coisa cremosa de um purê, também não aceitava. E aí tinha que ser peixe, tinha que. Tudo tinha, né? Tinha muita coisa. E aí, quando eu fui teve uma consulta com a pediatra, eu pedi, por favor, quero um exame de sangue, porque eu já estava aflita, né? E aí, infelizmente, o exame de sangue não veio positivo, né? Veio, tipo, triglicerídeos já começando a alterar, né? Ela começou a ter as taxas dela do sangue alteradas. Esperado, né? Esperado diante da alimentação que ela estava tendo, pobre, porque ela não comia mais fruta. Quando a gente veio para Belém, existiu também uma ruptura nessa parte de alimentação que foi muito forte. A gente morava no Rio de Janeiro. É uma oferta de frutas diferente de Belém. Aqui no norte tem muita fruta típica que ela nunca nem se, se disponibilizou a experimentar, né? Porque ela já chegou aqui muito seletiva e cheia de barreiras. Então, por exemplo, aqui tem pitaia demais, né? Tem, enfim, inúmeras frutas que ela nunca nem se permitiu. Por mais que a gente aqui dentro de casa tenha o hábito, goste, coma na frente, isso não a permite quebrar essa barreira, romper, né? E aí, quando eu vi que as taxas de sangue dela começaram a ficar bem comprometidas, né? Na minha cabeça, bem para pediatra, não, mas na minha cabeça, bem comprometidas. Aí eu falei, não, eu agora vou dedicar absolutamente toda a minha energia para melhorar a seletividade alimentar da Carolina, porque
para mim tinha chegado no limite da coisa, né? Ô, E aí eu Brenda, você comecei estava, desculpe, você estava apoiada por uma equipe de terapeutas, né? Assim, completamente. isso, Eu vejo isso, isso. o seu movimento muito seu da família, né? Que você é uma buscadora, uma mãe assim super, Uhum, enfim, e tá tudo bem quem não é também, porque a gente sabe que cada um tem um tempo interno, cada um tem uma disponibilidade é. interna, mas você também da equipe terapêutica, você teve apoio ou foi uma coisa muito sua mesmo de ir atrás Ah, das perfeita. informações? A Carol sempre foi acompanhada por terapeuta ocupacional desde que a gente chegou aqui em Belém. Eles trabalhavam com a dessensibilização dela dentro do consultório, mas eles não conseguiam também fazer ela experimentar. Foi tentado, Uhum. né? Fazia saladinha de frutas em terapia, fazia corte, mas nunca ela se permitia experimentar, né? E aí, por mais que eles estavam me ajudando, eles não podiam me ajudar dentro de casa, né? Que é onde a gente realmente consegue trazer transformação para a vida da criança autista. Por mais que a terapia ajude muito, onde se generaliza comportamento é dentro de casa, é vivendo, né, o dia a dia. Então, eles me davam, tipo, a base, né, a base do que eu tinha que fazer, mas era em casa que a gente reforçava muito. Reforçava muito. E aí eu comecei alimento por alimento essa desensibilização. Cada alimento poderia levar tipo, semanas até ela acostumar com aquilo. E Então, por aí, o que que exemplo, você se era achou? para ela acostumar com arroz, eu ia trazer o arroz no pratinho para ela toda a refeição e falar: minha filha, você só precisa experimentar um grão. Se não gostar, pode cuspir. Você Não gosta? precisa engolir. Você É só muito bom. precisa ou cheirar, Então ou tá bom, tocar, beijo. ou amassar. A gente foi progredindo, né, os estímulos. Até que, por exemplo, eu percebia que ela gostava do arroz assim que ele saía da panela. Ela gostava de sentir o cheirinho dele sendo feito. Isso já despertava também. E aí desensibilizamos com arroz. O feijão foi a minha maior batalha, né? Porque eu acho que o brasileiro tem essa do arroz e feijão, né? Se não tem arroz e Pelo feijão no prato, menos o prato isso não tem tá que bom. comer. É, A pois é. menina E ela, come nossa, cuscuz marroquino, Brasil. chega a ser louco, né? Não, tô brincando. Ô, Brenda, deixa eu fazer uma outra observação, assim, para os pais que estão ouvindo, avós, assim, a gente não precisa trabalhar 500 alimentos, tá? A gente precisa trabalhar pelo menos um grupo que tenha equilíbrio entre proteína, carboidrato, fibras, porque às vezes vai ser difícil e nem todo mundo vai comer pitaia, nem todo mundo vai comer, sabe? Então, assim, pensar o seguinte, a criança precisa ingerir. Quanto mais melhor, obviamente, que a gente está pensando nos minerais e toda essa oferta que é riquíssima, mas ela comendo pelo menos duas proteínas, assim, Sim. comendo assim carboidratos de boa qualidade, ou integral ou não, mas enfim, dentro do que a família come também, porque não adianta ser uma coisa muito fora da realidade, cada família tem uma realidade, mas tentar trabalhar assim pequenos grupos e assim passos pequenos, porque senão a gente quer passos Passos pequenos. grandes, passos pequenos. E Isso. quando a família sente que ela não consegue, ela desiste. Então, assim, introduzir o arroz, show de bola. Vai ser um arroz com ovinho mexido, show de bola, Uhum. né? E não pode deixar perder aquilo que já ganhou, né? Então, por exemplo, se o arroz introduziu, não para nunca mais de introduzir ele. Porque se você ficar, por exemplo, uma semana sem colocar aquele alimento no prato, parece que quase volta a estaca zero. É o que eu sinto aqui dentro de casa, né? Se você desensibiliza e perde aquele contato, vai perder todos os ganhos até ali. É uma coisa impressionante. É. É claro que, assim, relembrando que cada criança tem uma coisa mais fixada no comportamento ou não, tem outras que adquirem e voltam a comer bem. É, Aquela fase de sensibilizou foi, e outras não, né? é. Super legal, e o que eu acho muito bonito na sua história, assim, de tantas outras mães, é a persistência. Que eu entendo que é uma palavra de ordem, assim, para as Sabe famílias. qual é a minha palavra de ordem? Consistência. Eu repito ela para mim todos consistência Colocar para na geladeira, inúmeros né? momentos. É Um outdoor. consistência. Vários momentos eu pensei, foi desde o momento, por exemplo, para mim a ruptura começou para falar a palavra consistência do desmame, porque o desmame é que foi necessário. O desmame foi necessário. A Carol estava se regulando através da amamentação. Então aquilo estava me desregulando já. Teve um momento que em absolutamente qualquer momento ela precisava amamentar. E a partir do Então, momento quando que algo não funcionava bem, ela recorria ao peito para poder com se. qualquer coisa, A qualquer regulação coisa. não é bem acalmar, mas acaba funciona como uma É, coisa que só que era aquieta, né, qualquer coisa, né? neurologicamente. É.
Então, tipo, às vezes eu estava num momento que não tinha como, mas para ela não existia se não tinha como, né? Fora que aos 2 anos a gente espera também que a criança não amamente o tempo todo, não desperte o tempo todo de madrugada para amamentar. E ela Uhum. despertava 7, 8 vezes numa única noite para poder mamar. A gente não espera que uma criança de 2 anos Não, faça isso, né? Não forma espera. Então, alguma. eu estava muito cansada já também, né? E aí a psicóloga falou, Brendo, chegou a hora. Chegou a Uhum. hora. E quando ela falou isso, ela falou: você precisa de consistência agora. Você não pode mais ficar oferecendo uma hora e de repente não pode mais. Não pode mais. E foi difícil para mim, porque a amamentação era uma coisa muito valiosa para mim. Eu lutei para ela acontecer, eu desejei muito, a gente colheu muitos frutos e de repente ela não podia mais acontecer. Né? Então foi doloroso, foi eu acho o meu primeiro desafio da mãe atípica, digamos assim, foi o desmame, né? Foi dolorido, foi sofrido. Eu lembro chateada, né? E eu não queria ter esse tipo de lembrança falando de desmame, mas foi o que deu, né? E a gente também acostuma com isso, né? Com o que dá. É. E eu acho que na maternidade a gente vai passando por muitos desafios, né? De situações que a gente idealiza, que a gente gostaria que fosse de um jeito e que não é. O que também prepara a gente para outras coisas, né? Acho Sim. que também para um monte de outros desafios que a gente vai passar na frente, desafios Uhum. de, de inclusão É, escolar, né? A vida tem muitas etapas que a gente tem que vencer. Agora, para é, Brenda, me conta, por favor, como é que ela tá agora? Assim, a etapa atual, ela tá com 4 anos e meio. isso. Como é que tá a alimentação dela? Faz um resuminho. Perfeita. Depois eu vou Perfeita. pedir o seu contato aí para a galera, que tenho certeza que muita gente vai querer entrar em contato Tá, e trocar uma tá. ideia. Hoje em dia, as duas estratégias que mais funcionam com a Carol é explicar. A gente, às vezes, subestima o autista, eu acho que essa é a palavra mesmo. E aí, a partir do momento que a gente explica para a Carol a necessidade de um alimento, a necessidade mesmo. Eu falei com ela, Carol, o seu exame de sangue não está legal. Lembra quando a gente foi no laboratório, coletou sangue, a médica olhou lá dentro do seu sangue com o microscópio. Eu vou mostrando o máximo de elementos possíveis para ela poder ir entendendo esse processo, né? Uhum, Mostra a imagem do microscópio, mostra uma lâmina enfim, de esfregar, você vai mostrando tudo, né? E aí eu vou mostrando para ela, ó, as suas células, eu sou bem específica com ela, não tenho esse receio, né? Eu falo, as suas células de defesa, elas não estão legais, por isso que você está ficando resfriada. Sabe esse dodói que toda hora você está pegando? É porque você não está comendo bem. Então eu vou explicando tudo isso. E ela vai prestando atenção como se fosse uma história, como se fosse uma historinha uhum, sendo contada para ela. E aí você vai batendo nessa tecla, olha, tá vendo por que você está doente de novo? Porque você não está comendo bem. Tá vendo por que não está conseguindo correr rápido? Eu falo dessas coisas também. Porque você não uhum, está muito forte, porque está faltando banana no corpo. E aí eu aham, comecei, a parte de dessensibilização da banana foi, olha, sabe por que você não foi tão rápida na natação hoje? Faltou banana. E aí eu comecei, olha, sabe por que você perdeu aquela corrida do menino tal? Faltou banana. E aí eu fui batendo isso Então na cabeça dela. você tá usando as estratégias cognitivas, né? Então, para crianças que Ah, têm atraso na linguagem e que estão, assim, não tem um atraso mais abrangente e que tem um cognitivo preservado, outras isso. conseguem ainda ter essa compreensão do que significa célula, nem elas, né? Mas assim, que não conseguem essa historinha que você conta, que é um recurso. Isso. Até porque a criança que é mais rígida, ela entende que se falta banana, ela vai comer banana. Então, super Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que é. aconteceu. Teve um E aí, momento que do isso virou dia que uma não tiver a regra. banana. Exatamente, ela passa no mercado. Banana. Banana. Virou uma regra. Virou uma regra. Se ela Enquanto vai que para você uma quer natação, trabalhar o banana. alimento, isso funciona, né? Depois a gente É. trabalha um pouco essa questão da rigidez, que nem sempre vai precisar ser banana e tudo. E a Mas nesse rigidez no momento, autismo pega, né? nesse momento tá funcionando, é o que a gente quer, aumentar esse carbono, É, né? Que ela tenha é. amplie. E então você vai para E a estratégia cognitiva, né? Assim, por essa isso. E a outra estratégia, que é uma estratégia muito respeitosa que eu conheci recentemente, que é a tal do pratinho da aprendizagem, né? Que é bem respeitosa. Foi até esse vídeo que a Daniele viu, meu, e teve esse estalo, que ela tem o pratinho da refeição que ela já está acostumada, que não tem muita variedade, né? Mas variedade que eu digo assim, nutritiva já está ok, em termos Uhum. nutritivos.
ela tem o carboidrato, não consegue ainda comer o grão do feijão com frequência, mas tem ali o caldinho do feijão. Temos um purezinho sempre, seja de batata, seja de aipim, seja de inhame, já tem um purezinho, tem uma proteína. Então, só de já ter esses elementos, coisa que não tinha há pouco tempo, eu já fico muito feliz. Eu estou falando de setembro do ano passado para esse ano. Em setembro do ano passado, ela não estava se alimentando de quase nada. De quase nada. Então, foi um trabalho assim que eu fiz Pouco mais de 6 intensivo, né? meses, né? E que ela teve muita evolução, né? E o que eu sempre faço também questão de fazer com a Carol é que ela precisa ter consciência do que ela está comendo. Porque não adianta nada eu ficar escondendo as coisas ali dentro da comida e ela não ter noção, porque assim que ela precisar comer um alimento e não tiver como esconder, ela não vai comer. Né? Então eu sempre tento desensibilizar de verdade para ela saber que ali tem o caldo do feijão e que o caldo está gostoso, né? Sem surpresas, né? Sem surpresa. Sem surpresas. Vai Às sair um vezes eu até brócolis embaixo do arroz. Agora que eu lembrei, uma das estratégias que eu usei para poder inserir, por exemplo, o caldo do feijão, foi, digamos assim, eu consegui introduzir o arroz. Num primeiro momento, eu botei um pouquinho de nada, de um caldo de feijão sem ela saber. Dei, ela comeu, amor, eu falei, filha, você gostou da comida? Gostei. Tá gostoso? Tá. Tinha um pouquinho de caldo de feijão ainda. Aí, de cara, ela já ficava decepcionadíssima. Mas aí eu ficava nos outros dias falando, lembra aquele dia que você comeu o caldo de feijão e você gostou? Você gosta, não esquece, você gosta. E aí eu ia reforçando. Aí depois de uma semana eu botava mais um pouquinho de novo, sem ela saber, e falava, achou gostosa a comida? Ela falou, achei. Aí eu tinha de novo um pouquinho de caldo de feijão. Até que no outro dia eu perguntava, eu posso colocar caldo de feijão hoje? Eu posso colocar? Aí teve um dia que ela falou, você pode. Aí, daquele dia que ela falou, você pode, pronto. O caldinho do feijão sempre esteve ali. E hoje em dia ela pede. Já tá adaptada, né? Mas você tava falando do pratinho respeitoso. Ah, isso. E você E o faz o pratinho... prato dela e do lado. Isso. Eu boto um elemento que ela não está acostumada. Hoje em dia, como ela já tem, por isso que eu falei, ela já tem esse prato que eu acho nutritivo, assim, base, eu agora não escondo mais nada na comida dela, até porque ela também já está numa idade que ela olha e observa demais, né? Não dá para ficar escondendo. E eu não fico mais dando na boca. Nessa época eu ainda dava na boca dela. Hoje em dia ela já tem a mesinha de refeição dela, a cadeirinha, a colher, o pratinho dela, e ela come de maneira autônoma a maior parte do tempo. E aí eu coloco agora esse pratinho do lado dela e falo, Carol, aqui tem uma cenoura, ela está cozida, ela está morna. Eu gostaria que você tocasse. Você não precisa comer, você não precisa nem cheirar, mas eu gostaria que você tocasse nela hoje. De cara, o toque vai de maneira espontânea quase, né? Porque ela tem essa busca sensorial forte até hoje. Aí eu falo, filha, você acha que você consegue pegar o garfinho e amassar? Aí ela vai aprofundando essas experiências sensoriais. Ainda não consegui fazer ela comer o que está no pratinho da aprendizagem, mas a gente segue explorando esses outros elementos. E enquanto ela está ali com o pratinho, eu estou com o alimento no meu prato, comendo horrores para ela ver que tá tudo bem comer aquele alimento. Você dá o modelo também, que o modelo é super Isso, o modelo. Os pais comam junto e que eles percebam que estão comendo aquele alimento com segurança. Isso. Esse pratinho da aprendizagem, ele tem quantos componentes? Ele tem um alimento. Um só, Tá? um por vez. Então, que fique claro que assim, não é para botar um monte, então seria para a gente ir fazendo essa introdução gradual. Isso. Hoje a comida tem um pratinho diferente aqui. Você tá vendo esse pratinho? O que é que tem aqui nesse pratinho? Brócolis. Isso, ele tá separado, tá vendo? Ele não tá junto da sua comida, certo? Esse pratinho se chama pratinho da aprendizagem. Aqui você pode tocar no brócolis. Você pode, se quiser, lamber o dedinho depois. Não quero. Você pode cheirar. Não Você pode cheirar o brócolis? Eu não quero. Tudo bem, mas você consegue tocar? Você. E isso, consegue amassar o brócolis? Amassa. Mas tá quente. Tá quente, né? Esse aqui é o pratinho que, se você quiser, você pode experimentar. Tá bom? Se quiser. Combinado? Ele fica aqui do ladinho da sua comida. Tá bom? De anel. Macarrão de anel. Calma que tá quente. Olha, Brenda, eu assim desejo assim muita felicidade para você, para Carol, para seu esposo, né? Assim, Obrigada. caminhada. E eu quero super te agradecer por essa partilha. E quero pedir para você fazer suas considerações finais.
Dizer também que se você puder deixar seus contatos para se alguém tiver interesse, divulga seu Instagram também. Tá. Você faz umas postagens super sensíveis, super bonitas. Me toca profundamente também como mãe, Ah, terapeuta, viu? uhum. Tá bom. Eu acho que eu sempre bato na tecla quando eu falo com uma mãe, né? De uma mãe de autista, que o diagnóstico não é o fim. Ele não é o fim de um percurso, ele não é o fim de um caminho, sabe? Ele não é um momento para você, sei lá, achar que acabou, né? Para mim, o diagnóstico ele foi uma virada de chave para eu saber que agora eu sei qual o suporte que a minha filha precisa e eu sei qual o caminho que a gente precisa seguir. Eu encarei o tempo todo o diagnóstico assim. Eu não encarei, meu Deus, agora minha filha é autista, ela vai ser uma criança dependente, vai ser uma criança limitada. Não, eu pensei justamente no lado contrário. Agora eu sei que existe um caminho que eu posso seguir com segurança. Eu sei que existem inúmeras crianças autistas que desenvolveram muito, que são autônomas, que se tornaram adultos autônomos, sabe? E eu sei que se eu me empenhar bastante e minha filha tiver uma equipe ali em volta dela que também dê essa base, ela vai conseguir crescer, se desenvolver, ser feliz, sabe? Porque acima de qualquer ganho de habilidade, acima de qualquer ganho de habilidade, a criança tem que ser feliz. Então, por exemplo, já aconteceu da minha filha estar em terapia que, para mim, ela estava passando por um sofrimento. A terapeuta não era sensível às necessidades dela, achava inúmeras coisas que tinham que acontecer que para a Carol ainda não era um momento. E aí eu falei, a felicidade da minha filha não está acontecendo aqui. O ganho de habilidade aqui não importa, não supera esse momento todo de tristeza que ela está vivendo, sabe? Então, são decisões que a gente tem que tomar duras, né? Tipo, você tomar a decisão, pô, essa terapia não está funcionando para o meu filho, sabe? É uma decisão difícil você tirar um filho seu de uma terapia, sendo que você sabe que aquilo é importante para ele, né? Mas eu sempre boto em primeiro lugar a felicidade da minha filha, que acima de qualquer coisa, se ela, na época que eu procurei ajuda, a Carol quase não falava, né? Acima, se ela ia se tornar uma criança que consegue interagir, se comunicar, que se ela vai ser alfabetizada, eu não sei até hoje se ela vai ser ou não, sabe? Mas isso não é tão importante para mim. Óbvio, eu vou oferecer todos os recursos que existem possíveis para que, se ela conseguir ser alfabetizada, ela seja. Mas se ela não for, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Eu acho que conforta muito a gente não criar expectativas, a gente não criar, depositar tanta expectativa em cima de um ser tão pequenininho, sabe? Eu acho que um dos maiores aprendizados da minha maternidade a título é esse depósito de expectativas que a gente cria, coloca em cima de um filho. A gente bota tanta responsabilidade, a gente já desde pequenininho já fala, não, porque quando eu for velho, eu quero que o meu filho cuide de mim. Gente, não, a gente não cria um filho para isso, sabe? Ainda mais assim, eu como mãe de uma autista, eu não espero isso de jeito nenhum, sabe? Se isso Mas vai acontecer... a vida é esse salto no escuro mesmo. A gente não sabe, E eu ninguém acho que fica tão mais sabe. gostoso assim, fica tão mais gostoso assim, a gente não esperar nada, sem pretensão do dia seguinte. Se o dia seguinte for ótimo, cara, que bom, graças a Deus, sabe? E tem espaço para a gente se surpreender, né? Ou se Espaço para tem. as surpresas, né? Tanto que aqui, cada vitória, cada pequenina vitória, cada passo pequeno eu comemoro sempre. Minha filha nadou de costas semana passada, só faltei chorar vendo minha filha nadar de costas, sendo que isso é normal para qualquer família, né? Isso que é curioso. Eu acho que a família típica acaba também experimentando tantas sensações boas em pequenas coisas que famílias típicas acabam não experimentando, né? Tipo, semana passada eu estava muito feliz porque minha filha aprendeu a boiar e nadar de costas, sabe? Eu duvido que outras mães tenham tido essa felicidade que eu tive. Mas olha, é o seu olhar também, porque quando a gente não tem um olhar de gratidão, a gente acaba se surpreendendo. Eu acho que é esse olhar que você está desenvolvendo e que é da sua natureza e que ajuda muito a celebrar cada pequena vitória, né? Fico muito feliz, muito bom o nosso É papo. isso. É isso, é isso. Deixe seu E para contato, Brenda. quem quiser me encontrar nas redes, eu não posto de maneira assídua, né? De repente, quando vem uma inspiração, eu escrevo lá um texto e jogo. É o @querida_Carol. E aí, quem quiser pontualmente ver alguma coisa, é só seguir lá. Sigam sim, porque é um canal, é um perfil no Instagram cheio de sensibilidade, assim como você. E sua filha linda, Obrigada. conhecer a Carol, coisa mais lindinha, cheia de cachinhos, igual a mamãe dela. É isso aí. Brenda, obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Obrigada, um beijo a todos, viu? Beijos.
Tchau, tchau. Oi, eu vou experimentar melancia. O que você achou? Delicioso. É, vai comer de novo? Hum. Não, outro dia. Sim. Sim. E agora? Agora eu vou fazer uma surpresa.